boa noite a todos vocês. É um prazer mais uma vez estarmos juntos, né? A gente veio para o Zoom, porque o Meet, da qual nós estamos acostumados, deu problema. Hoje não está gravando, né? O Meet hoje não está gravando. Então, hoje será no Zoom. Então, algumas pessoas podem estranhar essa nossa mudança. Mas não é nada diferente, não. Gente, hoje é o nosso último encontro dessa nossa oficina. Eu gostei demais de estar aqui com vocês falando sobre a trilogia dos 50 Tons de Cinza a partir do olhar da psicanálise, né? Hoje nós vamos finalizar falando sobre o perverso realiza aquilo que o neurótico sonha à noite, né? Então o perverso realiza de dia. Mal-estar aí na Anastasia Steele, Christian Grey, e tudo aquilo que a obra veio dialogando na contemporaneidade, né? Com tudo isso que a gente veio... Mas é assim mesmo. Com tudo isso que a gente veio trabalhando aí dentro do contexto do que nós estamos elucidando, né? A partir da psicanálise. Desde já eu quero deixar aqui minha gratidão, meu agradecimento a cada um de vocês que participaram comigo, né? Não deixe de fazer a inscrição no link para receber o certificado. Essa inscrição deve ser feita até sexta-feira, para todos vocês estarem aí recebendo o certificado, tá bom? Então não deixem de fazer a inscrição. Obrigado, mais uma vez, pela presença de todos, de todas, de todos vocês. Quem puder deixar, máximo de pessoas que puder deixar a câmera aberta, eu vou ficar muito feliz, tá? Vocês sabem que eu gosto de gente, de ver gente. Então, abro aí, participem comigo. Isabela, que legal você estar aqui com a gente. Prazer ter todos vocês aqui. Hoje, encerrando, né, o nosso encontro. Espero ver vocês mais à frente em outros encontros que vão surgir. Lembrando que de 3 em 3 meses eu trago esse curso de extensão, sempre analisando uma literatura diferente, trazendo livros diferentes, né? Então, espero ver vocês aí à frente. Eu quero começar hoje com um escrito do Carlos Drummond de Andrade, onde ele fala sobre o texto dele, Maneira de Amar. O texto do Carlos Drummond de Andrade, Maneira de Amar, ele fala o seguinte, né? O jardineiro conversava com as flores e elas se habituaram ao diálogo. Ele passava manhãs contando coisas a uma cravina ou escutando o que lhe confiava um gerânio. O girassol não ia muito com a sua cara, ou porque não fosse um homem bonito, ou porque os girassóis são orgulhosos de natureza. Em vão, o jardineiro tentava captar-lhe as graças, pois o girassol chegava a voltar-se contra a luz para não ver o rosto que lhe sorria. Era uma situação bastante embaraçosa, que as outras flores não comentavam. Nunca, entretanto, o jardineiro deixou de regar o pé de girassol, de renovar-lhe a terra devido à ocasião. O dono do jardim achou que seu empregado perdia muito tempo parado diante dos canteiros, aparentemente não fazendo coisa alguma, e o mandou embora depois de assinar a carteira de trabalho. Depois que o jardineiro saiu, as flores ficaram tristes e censuravam-se, porque não tinham induzido o girassol a mudar de atitude. A mais triste de todas era o girassol, que não se conformava com a ausência do homem. XY e o 2, XY, microfone. Mas não apresentam operações de adição. Você o tratava mal, disseram as flores. Agora está arrependido? Não, respondeu o girassol. Estou triste porque agora eu não posso tratá-lo mal. É a minha maneira de amar. E ele sabia disso e gostava. Olha que coisa triste, né? A minha maneira de amar era maltratando ele. E ele sabia disso e gostava. Então, é com essa escrita do Carlos Drummond de Andrade, a partir dessa escrita, né, do Carlos Drummond, que eu quero provocar aqui, nesse nosso último encontro, né, sobre esse tema, né, da trilogia dos 50... Márcia, fica tranquila, querida, sem problema nenhum. Você escreveu aqui, desculpa, tal, não tem problema nenhum de deixar
Essas coisas acontecem. Aqui é vida real. Fica de boa. Vai observar que não só você, mas vários que vão entrar com o áudio aberto, que eu não fechei. Eu não quis encerrar, não. Eu só vou pedir para vocês, ao entrarem, fechar o áudio de vocês, tá bom? E o máximo possível que puderem deixar a câmera aberta, eu vou ficar feliz de ter vocês aqui me acompanhando com as carinhas de vocês, que eu adoro tanto. Vou ficar muito feliz. Olá, Valéria. Tudo bem, querida? Mônica, que satisfação ver você aqui. Olha, gente, a gente está encerrando. Eu fico aqui já com uma saudade, já com um misto de alegria para a gente estar chegando ao fim, e ao mesmo tempo me dá uma saudade de estar aqui dialogando, de estar aqui com vocês, vendo esse movimento todo. Olha, esses cursos de extensão tinha que se durar assim, pelo menos uns 5 anos. Para a gente. Tinha que ser uma graduação, né? Para a gente poder estar junto. Muito legal ter a companhia de cada um de vocês. Bom, vocês viram aí, né, a narrativa do Carlos Drummond de Andrade, né? A forma como o Girassol responde, né? Que ele sentia falta de maltratar o jardineiro. O Lacan, uma vez, ele dialoga sobre uma mulher que chega, né, e diz para ele assim que eu acho que o meu marido não me ama mais. Ele fala, por quê? Porque ele já não me bate. Parou de me bater. Algumas pessoas têm uma visão muito estranha sobre o amor. Né? Algumas pessoas, eu acho até que a maioria de nós, a gente vem para o mundo com uma visão muito estranha sobre o amor. Principalmente porque a gente vem dentro de um mundo que romantiza o amor. O amor deixou de ser um ato a partir do século XVIII, com a romantização do amor. O amor deixou de ser um verbo que era um ato e passou a se transformar num sentimento. Talvez até dê uma palavra sobre isso, a sentimentalização do amor. O amor nunca foi um sentimento. O amor era uma ação. O amor era um verbo. Quando você pega o contexto veterotestamentário, eu gosto muito do contexto veterotestamentário, ou seja, o contexto teológico do Antigo Testamento, que amar era dar pão para quem estava com fome. Só isso. Pão para quem está com fome, água para quem está com sede, cobertura para quem está no sol. Então, o amor não era um sentimento, não era uma coisa de dizer, eu te amo tanto, eu estou com fome. Tá, mas isso aí é outra coisa. Amor não era isso. Né? O amor não é isso, que a gente tem um país que todo mundo diz que ama e, ao mesmo tempo, a gente tem um país de pessoas passando fome. E esse amor não comove ninguém a fazer nada, né? A mudar essa realidade. A gente tem um país com um problema sério de urbanismo, uma quantidade imensa de pessoas morando nas ruas porque não tem onde morar, né? Uma quantidade imensa de pessoas passando fome porque estão desempregadas. Ao mesmo tempo, é um país que aumentou na pandemia o número de milionários. Olha que coisa, essa ambiguidade, né? essa antítese, esse oxímoro, né? Ao mesmo tempo que se aumentou o número de milionários no Brasil, se aumentou o número exponencialmente de pessoas passando fome. E eu garanto para vocês, esses milionários, todos eles dizem que amam. Todos eles afirmam que amam. Né? Em sua maioria com discurso religioso, em sua maioria falando sobre Deus. Né? E aí, a Isabelle falou aqui da Bell Hooks, inclusive, Isabelle, eu gosto muito dessa autora, gosto demais da Bell Hooks, onde a Bell Hooks fala exatamente que o amor é do campo da ação. Né? O amor cura, porque ele é um antídoto para a doença da humanidade. Qual é a doença da humanidade? É o ego. É o narcisismo, é o egoísmo, né? A individualidade que não tem nada a ver, né? O individualismo que não tem nada a ver com individualidade, são outros processos. Então, o maior problema nosso é que a gente não sabe de fato o que é o amor. A gente precisa aprender a amar. A semana numa live eu falava sobre isso. Precisamos aprender sobre, de fato, o que é o amor. E o principal processo está exatamente em desromantizar o amor. Uma romantização que veio através dos filmes, dos contos de fada, né? Vamos colocar mais antigo. A romantização a partir dos contos de fada. Eu vou iniciar um projeto a partir desse próximo mês na Casa da Mulher de Milópolis, município aqui no Rio de Janeiro, onde eu vou falar exatamente com uma outra amiga, que é a psicóloga e psicanalista Angélica Farias.
Nós vamos falar sobre a romantização da violência doméstica a partir dos contos de fada. Então, veja como a gente foi romantizando a violência doméstica, como a gente foi romantizando o lugar da mulher como lugar de subalternagem, como a gente foi romantizando o ciúme. Né? A gente chega até a dizer que se não há ciúme, não há amor. Né? A gente chega a dizer que se não há sofrimento, não há amor. Então, a gente acredita que só existe amor onde há sofrimento, só existe amor onde alguém está se rasgando de ciúme, só existe amor onde há subalternagem, só existe amor onde há alienação. E, na verdade, o amor não é nada disso. O amor é uma outra coisa. O amor também não é um lugar de infinita alegria. O amor também não é um lugar onde todos os sonhos acontecem, onde as purpurinas caem do céu, onde os fogos estão sempre ali explodindo. A Ana Sui, ela diz assim, o nome disso é sexta-feira. O amor é uma outra coisa, que também não é isso. Né? O amor não é essa coisa essa alegria que nunca acaba. Até porque o Freud vai dizer que ninguém suportaria uma felicidade que nunca acaba. O amor também não é isso. Então, o que seria o amor, Jairo? A partir do olhar, daquilo que se propõe, o olhar daquilo que a gente pode dizer de maturidade emocional, né? O amor é aquilo que na fala do filósofo sul-coreano Byung-Chul Han vai dizer que o amor é um palco de dois. O amor é aquilo que não elimina o outro. O amor me leva ao encontro do outro. O amor, o eros, não elimina a alteridade. É o outro que me impõe limite. É o outro que se torna um barramento para o meu egoísmo. É o outro que me obriga, inclusive, a utilizar a linguagem. O outro que me castra. Né? Na linguagem psicanalítica lacaniana, somos castrados pelo outro. Somos castrados pela linguagem. Então, o amor é isso. O amor é um lugar onde é preciso um outro. E não um lugar onde só eu sou o protagonista da coisa. Isso não é amor. Isso não é amor. E tudo isso num campo onde o outro pode ser aquilo que ele é e é aceito por isso. O amor não é a transformação do outro em alguma coisa que seja eu, porque isso agoniza o eros, como vai dizer o Byung-Chul Han. A agonia do eros está exatamente na fagocitase que a gente faz do outro. A gente consome o outro, a gente quer um outro igual, a gente quer a metade da laranja, né? A gente quer a complementaridade. E o amor não é isso. Então, amor não é complementaridade, o amor não é a minha alma gêmea, o amor não é um outro igual a mim. O amor é o espaço do campo de ação, um campo de dois, um palco. Gente, o que é um palco? É o lugar onde a cena acontece. É o lugar onde o artista encena a sua peça. Então é isso, o amor é um palco. Onde eu cresço, onde eu aprendo, onde eu desaprendo, onde eu choro, onde eu sofro, onde eu sinto minhas dores e cresço com isso. Né? Então, a gente vai falar de um lugar de ação e não de um lugar de inércia. Freud disse que se duas pessoas estarem juntas e em tudo se concordam, uma das duas deixa de existir. Olha que coisa, que frase impactante. Então, desde que eu li isso, eu venho buscando isso no meu relacionamento, né? Se duas pessoas estão juntas, em tudo se concordam. Vamos ver um filme? Ah, vamos. Vamos assistir o quê? Vamos assistir esse filme aqui. Ah, vamos. Vamos ver que é o outro, né? Vamos almoçar, vamos embora. O cardápio. O cara pega o cardápio e fala, traz um prato para ela, assim, o meu é isso aqui. Mas peraí, o outro não escolhe nada, não decide nada. Ah, mas eu já sei tudo sobre ele. E aí é que começa o desamor. Eu escrevi um poema exatamente sobre isso. Ao cogitar a ideia de que eu sabia tudo sobre o outro, é que o outro deixou de existir. Só amor onde há encontros e desencontros. Aliás, o Vinícius de Moraes dizia que a vida é a arte do desencontro. Olha que coisa interessante. Dos encontros e desencontros. Então, só amor
onde há espaço para que o outro possa o quê? Se desenvolver na sua individualidade, na sua subjetividade, no seu desejo. Então, o amor é um palco. É isso. Então, a romantização do amor vai eliminando todas essas coisas. A gente busca um outro que é igual a mim, então a gente busca um espelho. Não é à toa que nos contos de fadas os espelhos sempre estão presentes. Né? É o narcisismo, porque o narciso só acha bonito aquilo que ele enxerga enquanto espelho. Caetano Veloso fala sobre isso. Narciso acha lindo tudo que é espelho. Né? A eliminação da subjetividade do outro de tal maneira que o outro se torne eu. Olha que loucura. O outro se torne eu. Leio os mesmos livros. Outro dia, em diálogo aqui com a minha esposa, ela falou assim, caraca, amor, a gente não se combina em nada, foi por isso que a gente está junto. Eu quero ver comédia, ela quer ver terror, eu quero ir para cachoeira, ela quer ir para praia. E é isso. Então, vamos tirar aqui no 0 e 1. Vamos para o ímpar. Né? Então, é esse diálogo. O amor é isso. No momento que você tem um outro que se encaixa como perfeitamente em você, isso não é amor, gente, isso é lego. Então, a gente vai falando de Anastasia Steele e Christian Grey, a gente vai falar de um casal que se complementa exatamente porque há alguma coisa neles que é exatamente igual. Ambos se satisfazem na pornografização, naquilo que o Byung-Chul Han vai chamar, né, de ausência de eros. O que é a pornografização? É a ausência do toque. Quando você não é tocado pelo outro. Então, a pornografização seria a ausência do toque, a ausência de eros. Alguém me perguntou assim hoje, só amor. Para haver amor tem que ter eros? Claro. Como Freud vai dizer, né? Todo prazer é erótico. Só amor onde eros atravessa. Se não está eros, gente, tem tânatos. Tânatos é a destrutividade de todo esse processo daquilo que a gente vai chamar de amor. Quando a gente olha para o casal Christian Grey e Anastasia Steele, o que a gente vê é Thanatos. O que a gente vê o tempo todo é exatamente a destrutividade em cada um. É o Christian Grey na sua impossibilidade de ser tocado, aliás, na sua regra de não ser tocado. Né? Ele tem uma regra, não ser tocado. É o Christian Grey nessa regra, não ser tocado. E a Anastasia Steele, que tem como regra se submeter a todos os desejos do Christian Grey. Todos os desejos de Christian Grey. Um filme, né, um livro extremamente machista, porque você tem um Christian Grey que escolhe o que ela vai comer. Ele pergunta, inclusive, ai, você tem que estar comendo, hein? Não quero você emagrecendo com esses transtornos bulímicos que você tem, não. Quero você... E ele pergunta, já comeu? Ah, eu comi. Você comeu o quê? Ah, eu comi... Não, isso aí não. Então, ele escolhe o que ela vai comer, né? Não deixa ela viajar com o chefe a trabalho, não a deixa fazer nada. Gente, eu sou de uma geração, né? Eu já estou com 44 anos, esse ano eu faço 45. E tem uma galera aqui que está na faixa de idade mais ou menos que eu, nessa idade, em que, para a mulher, eu vejo, né, na figura da minha mãe, só cabia um lugar, o lugar de ser dona de casa, de ser doméstica. Né? Cabia esse lugar. E era um lugar onde você tem um homem ali que decidia tudo. Meu pai, eu me lembro que eu vi várias vezes meu pai dizer, olha, eu prefiro chegar em casa e tá tudo bagunçado, mas a minha mulher dentro de casa. E eu ouvi meu avô falar que mulher que estuda, eu ouvi isso meu avô dizer, mulher que quer estudar é mulher da vida. Mulher séria não estuda. Mulher que quer trabalhar, mulher que quer arrumar homem. E quem sustenta a casa é o homem, não é a mulher. E tudo isso com uma roupagem religiosa, recentemente. E eu estou falando do meu avô, estou falando do meu pai, estou falando da geração passada. Mas recentemente o Edir Macedo, em uma das suas lives, falou que ele se arrependeu muito de ter dado ensino para os filhos dela, para as filhas dele. Que a mulher de Deus, olha que coisa interessante, ela procura satisfazer o seu marido e não estudar, trabalhar, essas coisas que vai... E aí ele coloca que não é à toa que o divórcio e as famílias estão destruídas. Eu acho engraçado que esses discursos sempre falam de uma família destruída, que eu não sei qual é essa família que está destruída. Eu não sei o que é isso, até porque o conceito de família é um conceito extremamente amplo.
Essa semana me perguntaram para mim, Jairo, uma mulher solo com 2 filhos é família? Eu falei, cara, um cara que mora sozinho com 2 gatos é família. Eu e meu gato, a gente é família. Ele estava aqui agora fazendo as do fim. Eu já boto minha taça de vinho aqui, ele já quer vir aqui cheirar. Se eu pisco o olho, ele bate a patinha, já perdi 2 taças com essa brincadeira. Então, assim, você e o seu gato, né? Hoje a gente fala, você e seu pet, e tem ali aquela interação gostosa, já é família. 2 amigos que moram juntos, é família. Há amigos mais chegados que irmãos, Provérbios 17:17. Nelly, gosto demais desse texto. Em todo tempo amo um amigo, e na angústia nascerá um irmão. Há amigos mais chegados que irmão. Eu costumo dizer assim, se a única coisa que une você a alguém é o sangue, então você não tem nada. Então você não tem nada. Então você não tem nada. Porque o que nos torna família é o atravessamento do afeto. Antigamente, o que nos tornava família era o sangue, sabe por quê? Que tinha a ver com herança. Tinha a ver com quem vai ficar com o quê. Hoje não é mais assim. Pode falar, Ellen. A família, você não escolhe, nasce ali, de repente não é ali que você está se achando. O amigo você escolhe, não é? A família está ali, né? Eu gosto até da definição do Vinícius, Ellen, que ele diz assim, os amigos a gente não faz, a gente encontra. Pois é. Você não faz, você encontra amigos. Olha que coisa interessante. Eu estou falando isso porque hoje eu perdi uma grande amiga. Meus sentimentos, Ellen. Meus sentimentos. E foi a poesia que eu ouvi antes que está me... Né? A poesia me ajuda. Que coisa boa, Ellen. Hoje foi o lançamento do meu livro, tá, gente? Mais cedo eu fiz o lançamento do livro. Eu perdi a minha conexão, às vezes eu perco, Olha, né? Aí não vejo nada. Aí volta. Me prestigiem, vão lá na Amazon, vejam o livro está no Kindle, em e-book, também está em página, está em físico, capa dura se vocês quiserem, capa flexível, tá do jeito que a coisa pede, do jeito que vocês quiserem, né? Eu hoje, por conta dos meus óculos, a forma de leitura, hoje eu tenho lido muita coisa no e-book, muita coisa no Kindle, até por conta... Eu gosto do livro físico, mas aí a gente vai tendo um certo cansaço, tem que ler muito, né? E aí acabo eu tendo que ir para o Kindle por causa disso, né? Então, e essa geração mais nova, hoje em dia, meu filho fala, pai, tu vai ficar comprando livro de papel? Vamos comprar no Kindle. Então, assim, a gente vai se adequando às novas tecnologias. Mas é isso que a Ellen falou. Olha, gente, se eu fosse falar para vocês, gente que está aqui com a minha querida amiga Ellen, que eu conheci numa palestra, e isso já vai, sei lá, quase 10 anos, né, Ellen? A gente está aqui juntos, na amizade, estivemos algumas vezes juntos, presencialmente, e por aí vai. Então, os amigos, né? A família é feito disso, é feito de afeto, não é feito de sangue, não é questão de herança, é o afeto, é o atravessamento do afeto. Então, o Christian Grey, né, é esse cara que não deixa ela fazer nada, por fim, compra a empresa, que é para ele ser o chefe dela. E o cara, sabe aquele cara que dá porrada de manhã à noite e chega com flores? É o Christian Grey. Depois de tudo isso, não permitia ela viajar com o chefe, não permitia ela crescer na empresa, comprar a empresa, ele chega de helicóptero, né? Ele vem como se fosse uma espécie de um super-herói que cai de helicóptero, chega andando em casa como se nada tivesse acontecido, né? É sempre ele que decide o que ela vai fazer. No início, ela reluta para se entregar 1 minuto depois. Sabe? Aquela coisa, eu vou fingir que eu sou difícil. 1 minuto depois se entrega. Né? E você tem essa romantização na música popular brasileira. Você tem essa romantização no cinema. Né? Aqueles beijos que o cara... Era muito comum na minha época, por exemplo, que adorava 007. Né? Cresci com a minha mãe assistindo. Por que coisa mais machista do que 007? Cara, tem cena 007 que é estupro, filho. Literalmente estupro. O cara vai lá, agarra a mulher, arranca a roupa da mulher e transa com ela. E aí, no decorrer, a mulher... e pronto, está tudo perdoado. Porque, afinal de contas, ele é quem? Ele é o Bond, o James Bond. Então, assim, essa romantização, sabe, do machismo, essa romantização da violência, a gente precisa estar discutindo isso, gente.
A gente precisa discutir isso na mesa, enquanto toma café com as nossas filhas, com os nossos filhos, com os netos, com as netas. Hoje eu recebi a ligação de uma amiga me perguntando como responder a neta dela de 12 anos, que chegou para ela e falou assim, eu acho que eu sou bissexual. Ela falou, o que eu falo, Jairo? Eu falei, ué, deixa ela falar, não fala nada, escuta. Né? Vê o que ela tem para dizer, por que ela já fechou esse diagnóstico com 12 anos? A gente está com uma sociedade que fecha diagnóstico. A gente está com discurso psiquiátrico em tudo que é lugar, né, Ellen? Tudo que é lugar agora é um discurso psiquiátrico. O cara chega e fala, eu já sei tudo, eu sou isso aqui. Pô, mas por que já está fechando o diagnóstico? Com 12 anos, é isso? Já decidiu? Sabe o peso disso para o resto da vida? Está disposta a comprar esse barulho? Né? Calma. O que você sabe da vida? Estou decidido, a partir de hoje eu só vou comer frango. Peraí, tem tanta coisa boa para ser experimentado. Já experimentou um peixinho aqui, uma coisa ali, né? Tem tanta coisa. Eu tenho um paciente que aos 60 anos ele disse assim, hoje eu defini minha sexualidade. Aos 60 anos de idade. Mas aí a gente está vendo cada vez mais esses diagnósticos precoces. E o sujeito já se coloca numa taxonomia, já se coloca um rótulo e diz, eu sou isso aqui. Então, a gente fala de uma sociedade, inclusive o Byung Chul Han vai falar que é a sociedade do cansaço, né? A sociedade que nunca desliga, a sociedade 24 horas conectada na rede social. Recentemente, o Christian Dunker, psicanalista, falou que de todas as redes sociais, a mais perversa, a mais tóxica é o Instagram. Aí tem pesquisas mostrando isso, porque gera uma normalidade de corpo, de perfil, de amostragem, de uma série de coisas. Então, assim, a gente está cada vez mais presa a todas essas coisas. E, por incrível que pareça, o que mais se magia nesses lugares todos é o machismo. O tempo todo. Você vai no Instagram, tem grupos. O leão anda com o leão, homens de verdade, não sei o que, tem lá um monte de coisa determinando como tem que ser isso, como tem que ser aquilo. Recentemente no Instagram eu li um texto de um cara que ele se orgulhava que o pai dele aos 10 anos de idade quebrou alguma coisa nele, ele falava que aquela surra que meu pai me deu foi o que mudou a minha vida e a geração de hoje está assim porque não leva aquela surra federal. Meu Deus do céu! É esses discursos que a gente precisa questionar. O discurso de que a família está destruída. Qual, gente? Eu fui para o debate da televisão que o cara dizia isso. Não, porque a família está destruída. Eu falei, gente, eu sou um cara novo. Eu tenho 40... Na época eu estava com 40 anos. Tinha acabado de completar 40 anos. E eu sou um cara que tem uma família. E não está destruído. Agora, eu sou de uma geração em que novos modelos, novos arranjos familiares estão surgindo. Eu não sei se isso é bom. Eu não sei se isso é ruim, porque eu estou vivendo isso. Quem vai dizer isso são meus filhos, os meus netos é que vão avaliar isso. Eu estou na fase de transição agora. Uma coisa eu sei, é que a geração anterior provocou essa geração aqui. Agressividade, violência, pais que não dialogavam, surra para tudo que é lá da surra federal, o chinelo que voava e pum, acertava a gente. E a gente romantiza essa violência. A gente fala para a sociedade não ser violenta quando a gente viveu dentro de uma família violenta. Eu sou de família nordestina. Se eu disser para vocês que eu já vi faca voar dentro de casa, eu não estou mentindo. Minha avó era costureira. Eu já vi uma vez a tesoura voar, que se o meu tio não fecha a porta, a coisa ia ser uma tragédia. Eu sou do Nordeste. Eu sou do Ceará, da peixeira. Né? Da coisa que... E a gente está vivendo hoje um processo eu não sei, alguma coisa está dizendo aqui. E a gente está vivendo hoje um processo desse processo de romantização, onde a gente está vendo de novo o retorno das armas, né? As pessoas querendo andar armadas, ou seja, a violência cada vez mais de forma explícita. Onde a coisa é macro, ela começa no micro. Onde ela começa essa violência toda? Essa violência toda começa nas nossas casas. Começa nos nossos diálogos. Essa violência toda começa
nesse homem que diz: quem manda na minha casa sou eu. Essa violência toda começa aí. Então, esse é o Christian Grey, esse homem que manda na casa dele, esse homem que domina uma jovem, que inclusive chega a se ajoelhar perante o mestre, né? Aliás, cá para nós, uma cena extremamente deprimente. Eu não sei vocês, mas eu particularmente não aguentei ver o filme. Os 50 tons, o segundo, né, mais escuro, para mim era ainda pior, né? Numa linguagem aqui, como se diria, né? 50 tons mais escuros e muito mais horrível. Não consegui assistir o volume 2 exatamente por conta desse processo deprimente o tempo todo. Então, o que nós temos? Nós temos, a partir do livro, a vulgarização daquilo que é o afeto. Nós temos a romantização da violência. É isso que nós temos. Inclusive, a Super Interessante lançou um artigo em agosto de 2014, 22 de agosto de 2014, onde uma pesquisa foi feita e chegou à conclusão que ler 50 tons de cinza fazia mal às mulheres. Olha que coisa interessante. Chegou à conclusão, um grupo de cientistas, pesquisadores, chegou à conclusão, né, liderado pela... um estudo liderado por M. Bonomi e outros pesquisadores da Universidade de Michigan, analisou o relacionamento dos dois, comparou com os padrões que o Centro de Controle e Prevenção de Doença, né, um braço do órgão de saúde do governo americano, considera como violência interpessoal. E, segundo eles, o namoro emocionalmente abusivo, caracterizado por perseguição, intimidação e isolamento, causava estresse, distúrbio de identidade e sensação de impotência. E a pesquisadora extrapolou o mundo da ficção e quis saber se esse romance doentio influenciava as leitoras. E aí entrevistaram 655 mulheres entre 18 e 20 anos e 24 anos para saber sobre os hábitos alimentares, a vida sexual e o consumo de álcool. E 33% haviam lido pelo menos um livro da trilogia. E aí o que se conseguiu, através da pesquisa, foi perceber que a maior parte dessas mulheres estavam envolvidas com namorados violentos, sofriam distúrbios alimentares e se embriagavam com mais frequência. E também tendiam a ter mais parceiras sexuais do que os outros. Então, as representações problemáticas da violência contra a mulher na cultura popular foi vista pela pesquisa como uma coisa que sustentava o adoecimento das mulheres. E isso estava vinculado, né, a essas mulheres adoecidas, estavam vinculadas ao consumo do livro. Quanto maior o nível de adoecimento, mais elas liam a trilogia. Aí eu pergunto para vocês, gente, por que será que a trilogia foi sucesso absoluto no Brasil? Vocês sabiam que a trilogia do 50 Tons de Cinza, o país que mais consumiu foi o Brasil? E, em sua maioria, mulheres? Por que será? Hein, Cândida? Será que isso tem a ver? Né? Será que isso tem a ver com o aumento exponencial da violência doméstica no Brasil? Aumento? Observe bem que o livro é lançado... né? Observe bem que o livro vai ser lançado por volta de 2012, 2013, 2014, né? Os filmes vão ser lançados nesse período, os livros lançados nesse período, os filmes posteriormente, e que no Brasil coincide mais ou menos com o início ali do neofascismo. Olha como é que uma coisa está interligada, as coisas. Uma coisa que a gente aprende em psicanálise é que não existe aleatoriedade, né? É esse o público que está lendo que vai votar no coisa. Vocês lembram o movimento que foi feito das mulheres dizendo ele não? E como essas mulheres foram sabotadas por um grupo ou outro de mulheres dizendo ele sim? E chegaram, inclusive, a hackear o grupo das mulheres dizendo ele não? Olha que coisa. A Simone de Beauvoir, ela vai dizer que o opressor não teria tanta força se não tivesse entre os oprimidos aqueles que o defendessem.
De todos os ministros do Bolsonaro, aquele que tem o melhor rendimento e que se mantém até hoje é a ministra Damares, gente. A ministra da Mulher, da Casa da Mulher. Está lá, firme e forte. Possível candidata ao Senado de São Paulo. Uma representatividade exatamente contra a liberdade feminina. Aquela que inaugurou a secretaria dizendo que finalmente viveríamos uma nova era, onde meninos vestem azul e meninas vestem rosa. Então, veja como todas essas coisas elas estão interligadas. O Bolsonaro é aquele que, no início da pandemia, chegou a dizer, olha, e depois não querem que as mulheres apanhem, os homens estão desempregados. Quer dizer, o cara está desempregado, bate na mulher. A culpa é da mulher. O que você tem nesse discurso, que parece ser um discurso... Ah, mas é um discurso simples. Não. O que você tem aqui é a naturalização da violência doméstica. É isso que a gente precisa entender. Essa fala simples. Ah, mas ela é ignorante, ela não sabe o que fala. Não. O que nós temos por trás de tudo isso é a naturalização da violência doméstica. O homem bebe. Ah, por que esse homem bate na mulher? Ah, porque ele é alcoolista. Eu sou dessa geração. A geração que o homem batia porque tinha bebido. A geração do homem que bate porque está desempregado. A geração do homem que bate porque o chefe brigou com ele. A geração do homem que bate porque o futebol perdeu. O homem que bate porque não tem motivo, ele só quer bater. O homem que bate... Então, assim, o homem agressor, de acordo com a Simone de Beauvoir, todo agressor, na verdade, é um homem que está em crise com a sua própria sexualidade, que bate na mulher para se autoafirmar homem. Ô, Jairo. É o masculino em crise. Fala, Beto. Jairo, essa tua fala me fez refletir sobre uma questão bem em evidência, né, que a gente está trazendo aqui para o Brasil, onde o Brasil é um dos, se não me falha a memória, é o primeiro país no mundo onde se mais mata travestis e transexuais. Sim, saiu o relatório essa semana. E na outra vertigem é o país onde se mais consome material pornográfico de transexual na internet. Então, essa tua fala, acho que ela pontifica, né, essa questão da figura feminina, da figura, talvez eu possa dizer de masoquista do homem em relação à mulher, de dominação, né? Porque se o homem ele procura a figura feminina num aspecto onde ele pode ser dominado por essa figura, né? Porque na maioria dos casos o homem que procura a relação transexual, ele quer ser o passivo na relação, né? Então, e ele não aceita isso, e logo após ele não aceitar, ele pega e comete crimes bárbaros contra as pessoas. Então, essa tua fala, assim, ela, para mim, me traz esse relato bem recente que chegou à minha memória agora, sim, sim, em relação a isso. Daí, então, vem a figura... Beto, o Freud vai falar sobre isso, que o sujeito, o agressor, né, da homossexualidade é alguém que não lidou com a sua própria homossexualidade. Isso aí é a base da homofobia. Sim, sim. E quando se tem um governo ditatorial da pior espécie possível, me perdoe quem... A gente aqui é um governo neofascista, a gente dá nome aqui, Beto. Aqui não tem bolsonarista não, Beto. Se tivesse bolsonarista, sai no primeiro dia do encontro. Ainda mais com o Jairo Carioca, não tem mesmo. Os canais não suportam poesia. Quando levantam esta bandeira do não diferente, né, que eu sempre gosto de falar assim, o que é o igual, né, o que se encaixar numa caixa que não existe. Então, é muito cruel quando a gente para ver que ainda existem tantas pessoas que ainda levantam a bandeira de uma forma quase cega, né, que não vê o diferente, não vê outros aspectos e levantam mesmo essa maldade, que eu acredito ser uma maldade pura, irracional, de pessoas que não... A gente vai falar de perversão mesmo, é o perverso mesmo, ele não sente culpa, ele se sente bem com isso. Ele se sente bem com isso.
Então, não sei se eu posso fazer correlação com os livros, com o filme, e o porquê tantas pessoas é, se, Identificaram, né? se sensibilizaram e se identificaram com o livro através dessa violência, da figura feminina, em relação da dominação da figura feminina. Eu escrevi um artigo um tempo atrás onde eu dizia assim, a Cláudia, que me acompanha, outros me acompanham, lembra desse artigo onde disse assim, o Bolsonaro tem dois eleitores. Teve dois eleitores. O primeiro eleitor, aquele alienado pelo discurso religioso. Então, o sujeito alienado pelo discurso religioso, no primeiro momento, votou nele, acreditando no discurso do mito, de que vai mudar, de que vai isso, vai aquilo. Esse é o primeiro eleitor. Esse, aos poucos, foi abandonando. E o segundo eleitor é aquele que se identifica. Esse não vai abandonar. Esse cada vez se identifica mais. É homofóbico, é o fascista, é o machista. Esse se identifica a cada fala, a cada ato. Esse grita, é o meu mito, é isso. Porque o cara se encontra exatamente nesse espelho. Esse eleitor ele não muda. Ele é o eleitor fiel, porque se identifica. Se identifica em cada um desses movimentos. O livro não é diferente. O livro também traz essa identificação. Inclusive também levantando as bandeiras do fascismo, do nazismo, sim, mas de todos os regimes ditatoriais aí. Isso está junto. O fascismo é um pacote de maldade, né? É um pacote de maldade. Isso tudo caminha junto. O que você tem, na verdade, Beto, o que a gente está falando aqui são traços de uma cultura dominantemente masculina hegemônica. É disso que a gente está falando. Daquilo que o Pierre Bourdieu vai falar na dominação masculina. Daquilo que o próprio Karl Marx vai pontuar dos homens que são dominados pela dominação. Olha que interessante. O Marx vai, através da dialética, né, ali da escola de Frankfurt, ele vai dizer que esse modelo capitalista vai eleger um modelo de masculino que não permite que os homens sejam outra coisa. Então, os homens são dominados pelo próprio processo de dominação. Ou você é esse masculino hegemônico, ou você vai ser excluído desse grupo de masculino. Ou seja, a sua masculinidade vai ser colocada em dúvida. Vai ser colocada em dúvida. Então, a gente tem uma cultura dominante masculina, a gente vai encontrar também essa cultura nas atitudes da Anastasia Stiller. Outro dia me perguntaram se existia mulher machista. Eu falei, não, falar de mulher machista é a mesma coisa de falar de negro racista. O que você tem são reproduções culturais, né, dentro dessas personagens. Não existe mulher machista porque, para isso, ela teria que ser homem. Então, assim, não tem. Agora, que existem mulheres que reproduzem o discurso machista, existem. Porque a gente volta a falar de novo, porque o dominador não seria o dominador se não tivesse entre os dominados as pessoas que o defendem. E a Gerda Lerner, no seu livro A História do Patriarcado, ela diz que o patriarcado premia as mulheres que, de uma certa forma, mantêm o discurso patriarcal, porque divide as mulheres em dois grupos, as mulheres para casar e as mulheres para fuder. Entende como é que o patriarcado faz? Então, é preciso que, dentro do grupo das mulheres, hajam outras mulheres que elas detratem, que elas maltratem. É a piranha, é a outra, né? É a amante. Entende? Dentro desse mesmo movimento, só um minutinho, dentro desse mesmo movimento, é uma mulher detratando outra mulher através do discurso machista. Fala, querida. Essa sua fala me lembrou a Selena do Conto da Aia. Não sei se vocês já assistiram aquela série. Né? É um dos livros que eu quero trabalhar. Perfeito. Ótimo. O dividir para enfraquecer. Mas, na verdade, não é dividir só para enfraquecer, é dividir para manter a dominação masculina. Então, o patriarcado premia as mulheres. Né? Quais são as mulheres desejadas? O meu pai já dizia para mim, filho, procura uma garota virgem, de uma boa procedência, as mulheres desejadas. Mas essa aqui já é mãe solteira. Mãe solteira?
Não é virgem? Isso aí deve estar dando para chuchu. Não, isso aí não é mulher para casar, não. É isso. Vai dando um selo. Mulheres para casar. Essa é para casar. E não é isso que a gente ouve? Ah, essa aí é para casar. Essa aí é para casar. Essa ali, no primeiro encontro já deu. Não, essa aí é só para fuder, não é para casar, não. Essa aí é outra. Essa aí é para a gente gozar, para a gente ir para a balada da sexta-feira, para a gente tomar um chopp com ela, mas não para casar. Mulher para casar tem que ser mulher difícil. E eu não sei o que é isso, né? O que é ser fácil, o que é ser difícil. Eu não sei. São discursos. Fala, querida. Fala, Fernanda. Queria fazer uma pergunta para você. Oh, meu Deus. Na sua visão, como psicanalista, quais seriam algumas possibilidades que levariam as pessoas a lerem, principalmente mulheres, esse tipo de livro, como os 50 Tons, que é o que a gente está falando aqui? Já ouvi discursos, por exemplo, de que livros como esse, na verdade, traziam uma liberdade para a mulher. Então, olha só como é bom a mulher poder ter esse tipo de literatura e ler e tudo mais. Quer dizer, defendendo esses livros, né? não só os 50 Tons, mas outros correlatos, como uma liberdade, uma forma de liberdade sexual. Mas eu estou pensando aqui por uma cabeça psicanalítica. O que levaria essa pessoa a ler? O que ela busca quando lê esse tipo de quando ela lê não só o Christian Grey ali e tal, mas quando ela lê outros livros eróticos? Por que ela busca isso na literatura? Só isso? Ela quer provocar, né? Na verdade, a literatura erótica, ela sempre existiu. Por exemplo, você tem um clássico da literatura universal, do Lawrence, né? D.H. Lawrence, que é a Madame Chatterley. Inclusive, é uma literatura erótica. Madame Chatterley é uma literatura erótica. Você tem clássicos, por exemplo, de Anais Nin. Literatura erótica. Aliás, muito bem escrito, muito bem narrado. Agora, o que a gente tem com 50 Tons de Cinza é o retorno daquela revistinha Bolsa Livro de banca de jornal Sabrina. Sabe? Aquele romance açucarado, como se dizia quando eu era adolescente, aquela coisinha mela cueca, que a gente falava isso quando eu era adolescente. Isso é um romancezinho mela cueca. Então era isso, aquela coisa açucarada. Agora, por que fez tanto sucesso? E foi muito bom você ter falado isso, Fernanda, porque a gente, na verdade, tem uma crítica ao próprio movimento feminista. Né? O feminismo criou um movimento. Tem uma feminista italiana, não me recordo. Aliás, eu estou com um livro aqui ao lado, deixa eu pegar aqui. É um livro meu, esse aqui é meu livro, é um livro que eu organizei, Seja Homem, Reinvenção de uma Masculinidade em Crise, é um livro da editora Conquista. Inclusive a Cláudia, que está aqui, acho que tem um capítulo aqui também, eu organizei junto com outros autores. E aí, no prefácio, eu digo o seguinte, né? Aqui, ó, segundo Bourdieu, não, a feminista Camille Paglia, ela diz o seguinte: o feminismo foi duro demais para com os homens. As mulheres pedem aos homens que eles sejam o que não são, e quando eles se tornam o que não são, elas não os querem mais. Isso os coloca em crise. Então, você tem um movimento uma crítica do próprio movimento feminista, que eles falam assim, não, os homens precisam ser suaves, os homens precisam ser carinhosos, os homens precisam ser mais sensíveis. Aí a gente se torna sensível, carinhoso, sabe? Eu boto essas minhas blusinhas aqui de caveirinha rosa com azul, boto essas coisas todas. Não, isso aí não é ser homem. Isso aí não é ser homem. Mas que homem que você quer? Se você é o cara... Outro dia eu vi um amigo meu que ele disse que ele foi num bar e aí um cara se implicou lá com ele e aí ele ficou nervoso e falou assim, pô, cara, é isso mesmo? Cara, não sei o quê. Por que você quer levar porrada? Aí ele, tava na frente da minha esposa, do meu filho, e eu fiquei assim, caramba, eu não posso deixar esse cara falar assim comigo. Eu falei, vamos lá pra fora resolver isso agora. Aí virou pra esposa e pro filho, fica aí que eu vou resolver. Aí chegou lá, ele virou pro cara e falou, cara, toma R$50 aqui, né? E vamos morrer isso aqui. Mas, pô, na frente do meu filho.
Aí chega lá, tu deixa eu dar uns gritos contigo e tal, e tá tudo resolvido, e o cara aceitou. De boa. Aí ele chegou e voltou e falou, e não se repita mais isso, hein? Aí o cara, tá, beleza, não, desculpa aí, irmão. E pronto, R$ 50, tá tudo... sabe, esse masculino que antigamente descia o braço, hoje o cara falou, cara, eu vou pagar, porque eu vou apanhar. Se eu for brigar com o cara, eu vou apanhar. Eu não sei brigar, entende? Eu sei pagar. Então, assim, a Paglia, ela fala isso. O feminismo foi duro demais com os homens. Da mesma forma, também foi duro demais com as mulheres. Eu escrevi um texto uma vez, um artigo, onde eu falo sobre empoderamento feminino, e aí eu conto a narrativa de que eu vivi em clínica, uma paciente minha trouxe isso, que ela sai para jantar com um cara, e aí esse cara, na hora de pagar, ela ia dividir, ela falou, não, deixa que eu pago. E ela deixou. E aí, quando ela narrou isso para as amigas, que isso, amiga? Tu deixou o homem pagar o jantar para... Ah, não. Mulher empoderada divide a conta. Mulher empoderada... Então, assim, você entrou num discurso radical demais. Onde, se o homem abrir a porta do carro para você numa gentileza, significa que você é incapaz. A leitura que fala, não. Mas, Jairo, mas aí também a gente tem muitas vertentes do feminismo, né? Sim. A gente está falando aí de um feminismo liberal. Eu estou falando de um feminismo, eu estou falando de uma radicalidade do feminismo. Então é uma vertente só, é o radical. Não, mas espera aí, vamos lá. Existe o feminismo radical que é relacionado à raiz, não é radical no sentido de extremismo. Não é isso. Né? Eu estou falando do radical. É porque eu sempre uso essa palavra porque as pessoas confundem às vezes. Sim, obrigado, Isabela. Mas eu estou falando do radical no sentido do extremo mesmo. Aliás, todo discurso produz discursos radicais. Né? Eu sou de esquerda, mas tem uma galera na esquerda radical demais que eu, que sou de esquerda, não consigo dialogar. Entendeu? É a galera que acha que vamos botar fogo mesmo e queimar tudo e construir outro mundo. E não é assim. Você tem que dialogar, ter a coisa toda. Eu sei que os movimentos não dão conta, gente. Não dão conta. O movimento feminista não deu conta, por exemplo, das mulheres negras. Não é à toa que Conceição Evaristo e várias outras mulheres, né, vão fretar um ônibus e vai dizer, por acaso também não sou mulher? Entende? Eu sei que os discursos não dão conta da totalidade daquilo que é o sujeito. O próprio Freud foi criticado por trazer uma espécie de falocentrismo no seu discurso. E aí Karen Horney criticou o Freud. Aliás, a Karen Horney chamou o Freud de machista. E o Lacan teve a mesma crítica. Entende? Então, a totalidade do ser humano não dá para a gente dar conta. Agora, há uma certa radicalidade no sentido de extremismo em alguns discursos. E aí o feminismo, né, que fala de um movimento quase que de extermínio do homem. Gente, o movimento feminino, o movimento feminista é um movimento que luta pela reparação, né, pela quebra da hierarquização de poder. É isso. É isso. O que é o movimento feminista? É um movimento que luta pela quebra, pela inexistência da hierarquia de poder. Ninguém quer exterminar ninguém. A gente só quer que a hierarquia de poder deixe de existir. Só isso. Mas é só isso? É só isso. Mas é tão simples isso? Claro que não. Se a gente pensar que o capitalismo existe, que o patriarcado e o capitalismo existe exatamente por conta da hierarquia de poder, né? Lutar contra a hierarquia de poder é lutar contra o patriarcado. É possível? Sim. Gerda Lerner diz que o patriarcado é um movimento histórico. Sendo um movimento histórico, tem nisso. E tudo que tem nisso também pode ter fim. Entende? Também pode ter fim. Então, é possível, Eu penso, sim, na possibilidade de diálogos. Da mesma forma como há espaço para uma família composta por um casal hétero, há espaço para outras famílias também, para outras modalidades de família. O que eu não posso eleger uma única família. Há espaço, né? Eu, por exemplo, eu tenho muito discurso com alguns grupos. Eu faço parte do Laboratório de Educação, Gênero e Sexualidades, onde a sua maioria ali são pessoas da comunidade LGBTQIA+, né? E também com o pessoal da transexualidade, a coisa toda. Eu estou lá enquanto um sujeito que se define como cis hétero. De vez em quando, alguns questionam, mas você não é gay e está fazendo o que aqui? Então, o que eu luto é pela legitimação dos espaços, para que haja espaço de igualdade para todos. Para o gay, para o trans, para o hétero, para a mulher, para o homem, para o binário, para o não binário, para todos. Para todos. Então, a legitimação desses espaços. Violência, quando a gente vai falar
da questão do masculino hegemônico, a gente está falando de um discurso de masculino, como vai dizer Lacan. Lacan vai falar de um discurso de masculino. Aliás, isso está no meu livro aqui. Lacan vai falar de um discurso. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Lacan vai falar de um modelo freudiano. Para Lacan, o homem, o macho, o viril, tal como conhecemos, é uma criação de um discurso. Nada, ou pelo menos do que dele se analise, pode ser definido de outra maneira. Essa compreensão lacaniana de masculinidade abre diálogo frutífero junto às vertentes históricas e sociais do main studies. A constatação ligada à teoria do sujeito em Lacan, né, na qual o sujeito é mergulhado e determinado discursiva e historicamente. Daí, toda a formação do homem é feita para responder, mantendo contra tudo e contra todos o status de seu semblante. De que nós estamos falando? Nós estamos falando de um discurso. Existe o baixo? Existe o viril? Não, existe um discurso sobre isso. Existe um discurso sobre isso. E um discurso sustentado pelo patriarcado, sustentado pelo capitalismo. Esse discurso está presente na literatura da trilogia, né? Nós temos aqui uma representação do velho estereótipo do homem provedor. É ele quem paga as contas do restaurante, é ele quem presenteia Anastácio com roupas de marca, é ele que contrata o personal training para a personagem, arcando assim com todas as despesas. Ele é o padrão de masculinidade, o que socialmente, comumente, se espera de um homem. Em todas as páginas do livro se fortalece a imagem de um homem autoritário, do sujeito provedor, o homem temível, de olhos escuros pesados e censurador. O homem com H maiúsculo. Eu sou homem com H, e com H sou muito homem, lembra? Vai. É esse homem com H maiúsculo. Pode falar. Nesse caso, essa quebra de hierarquia de poder é uma busca pela isonomia, igualdade, e pensando em Lacan, na citação que você fez, como seria a igualdade onde o desejo está no outro. A igualdade ela só é um fato, Fernando. Legal que você está aqui. Sentido para a falta aqui do vídeo aberto, Fernando. Eu fiquei imaginando de onde estava saindo essa voz. A igualdade, na verdade, ela é algo que só é possível a partir de Eros, né, Isabela? Quando a gente vai estudar essas questões todas, a gente vai ver que o que possibilita o espaço de igualdade é Eros. É Eros. O Byung-Chul Han vai dizer isso. É Eros que permite que o outro exista. E o outro existe com as suas singularidades. O outro existe com as suas idiosincrasias. Né? Eu tenho acompanhado a literatura mais recente de algumas feministas, como a Jung, né? Eu gosto muito dela, onde ela vai falando exatamente que o próprio movimento feminista precisou se revisionar, porque chegou no momento que não estava conseguindo dialogar. Isso. Precisou ser revista. Né? E eu acho até, Isabela, desculpe se eu estiver cometendo algum equívoco, eu acho até que onde a teoria feminista se desenvolveu mais foi na teoria feminista negra. É onde acho que houve mais ganhos, onde houve assim, mais desenvoltura. Mas você fala isso melhor do que eu, garoto. É porque a gente, já para quem leu já Angela Davis, sabe, né, que a mulher negra é a base da sociedade, né? A base da opressão. Então, se uma mulher negra consegue evoluir, consegue alcançar os seus direitos, outras mulheres vão conseguir também. Então, é nesse sentido que ela fala a base da pirâmide. Você citou a Angela Davis, não pode esquecer que a Angela Davis disse que o que ela veio falar, ela aprendeu com Conceição Evaristo. Com a brasileira. Conceição Evaristo é maravilhosa. A Angela Davis deu uma entrevista, ela disse assim, não sei o que vocês querem citar a Angela Davis. Tudo que eu aprendi foi Conceição Evaristo que me ensinou. Eu achei isso fantástico. Mas você está dizendo uma coisa, Isabela, que a Gerda Lerner também fala na história do patriarcado. Ela disse que você não estuda o racismo sem antes perceber que muito antes dos negros, dos homens serem escravizados, a primeira escravização foi da mulher. As mulheres foram no laboratório para que a escravização fosse possível. E a Chimamanda conta que ela descobriu que era racismo quando ela foi para os Estados Unidos. Sim, mas ela já sabia o que era o machismo. Mas já sabia o que era machismo. Pois é, então, assim, aliás, a primeira base é o machismo. O Boaventura até implica que essas lutas não tiveram muito avanço, porque eram lutas isoladas.
Boaventura diz assim no livro dele, Fim do Império Cognitivo, ele fala assim, olha, decolonialidade, racismo e feminismo precisam caminhar entrelaçados. São lutas que precisam estar entrelaçadas. Só o feminismo do lado não vai alcançar muita coisa. Só o patriarcado também não vai. Tem que estar entrelaçado. Porque uma coisa sustenta a outra. O machismo, e a luta de classes também, sim, porque a mulher é mais empobrecida, né? Principalmente a a gente tem negra. Empobrecimento. Exato. E quando a gente fala mulher, a gente fala da mulher pobre, a gente fala da mulher negra, sim, e da mulher nordestina, né? Da nordestina. A minha mãe é cearense, inclusive, imigrante. Então, eu sou do Ceará. Que, inclusive, a mulher nordestina ao contrário da mulher negra, extremamente sexualizada, hipersexualizada, né? E da mulher branca, que tem ali um status quo social. A mulher nordestina é desprovida da sua própria feminilidade. É a mulher macho, é a mulher homem. Ela é desprovida da feminilidade. A própria música popular brasileira, você vê o Luiz Gonzaga já cantava mulher macho, sim, senhor. Por conta de serem... Só um minutinho, Fernando. Fernando é do Nordeste, Fernando é do Piauí, Fernando sabe disso. Por conta das mulheres, por conta dos homens irem embora do Nordeste, as mulheres ficarem ali capinando, ficarem no sertão, ficarem matando animais, aquela coisa toda. Essas mulheres eram desprovidas da sua própria feminilidade. Fala, Fernando. Sim. Só fazendo uma conexão com a fala da Fernanda, né? Sim, Piauí, nordestino. Porque se tem muito na cultura brasileira que não necessariamente a mulher pobre é a negra. Sim, e o pobre é o negro, né? Isso depende muito, varia. Eu estava conversando ouvindo uma major falando sobre cota, questão do negro, e ela citou até um exemplo que eu refleti muito. Ou seja, a pele, né, a cor da pele, e a filha dela estudava no melhor colégio, sendo que um negro também de classe média, alta, estudava no mesmo colégio, disputando a cota com o outro da mesma cor, sendo que esse com condições mínimas. Às vezes se confundem muito a questão da cor da pele com a questão de nível econômico, financeiro, que são questões individuais. A gente ainda vai ter, Fernando, uma quantidade pequena de negros nessa condição, né? Quase sempre, se vocês observarem, esses negros são militares. Isso. Quase sempre conseguiu uma certa ascendência a partir da hierarquia militar. Caiu, né, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, mais o Exército, né? Que é a força armada mais negra, é o Exército. É verdade, concordo. Se associa muito a questão da pobreza, à qualidade, a questão Por exemplo, eu sou aqui do estado do Piauí. Eu tenho umas 3 formações superiores, nasci lá na roça, muito bom você falando isso, né? Então, acredito que esse espaço ele deve ser conquistado. É um pouco mais difícil. Negar a realidade Lembrando que cotas é reparação, tá, gente? A gente precisa entender que cotas não é um favor. A gente não está aqui fazendo favor a negro nenhum. A gente está reparando. Né? Você entendeu? Reparação. Mas eu entendi. Isso. Eu entendi. Necessariamente, para ser pobre, não tem que ser negro. Sim. Eu entendi o que você está falando. Em alguns lugares, Fernando, você vai ter uma representação maior. Por exemplo, eu sou do Ceará, como a Isabelle colocou aí, seu pai, né, Isabelle? Sua mãe, né? Eu sou do Ceará. Eu sou o primeiro cearense da minha família que sai, na verdade, do Ceará. Eu sou de pai e mãe cearense, desde os meus bisavós são cearenses. E o Ceará é um dos estados mais racistas do Nordeste. Entendeu? Eu venho de uma família que tem traços indígenas, né? Mas de avós portugueses e avós alemães. O Ceará é, do Nordeste, um dos estados mais racistas. Entende? Mesmo sendo o primeiro estado a abolir a escravatura. Né? É preciso entender que o processo de abolição não foi um processo de conscientização. Tinha a ver com questões de que já não estava mais gerando lucro. Ter escravo não estava mais gerando lucro. É isso. No Brasil foi isso. Tanto é que o Ceará foi o primeiro estado a abolir a escravatura, antes ainda do decreto da Princesa Isabel, foi o Ceará. Isso. Né? Mas a gente precisa entender isso. Por exemplo, eu cansei de ouvir o cearense ter um certo ranço do pessoal do Maranhão, porque o Maranhão é um estado com muitos negros. Sim.
Sim, perfeito. Entendeu? Inclusive, o Maranhão e a Bahia, né? São os dois estados nordestinos onde tem uma representação negra muito forte. E a gente usava aquilo como um chacota. Ih, tu é maranhense, ih, tu é baiano. Aliás, o baiano E Jairo, é a piada do Nordeste, né? Agora, no contexto... Jairo, na sala de aula eu percebo que existem dois lados ali de oprimidos e opressores, né? Que aí eu tenho o aluno negro que chama o nordestino de Paraíba, seu Paraíba, e o nordestino que vai ser racista com o aluno negro. Então, são dois oprimidos que estão se degladiando numa sala de aula. Mas é isso que o patriarcado eu vejo faz. Isso sempre. Isabela, é isso que o patriarcado faz, coloca os oprimidos contra si para fortalecer o opressor. Eu li há pouco tempo um livro que eu vou deixar aqui, eu não sei se você conhece, que é o Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici, que é maravilhoso. Claro, ela vem falando da transição, né, do capitalismo e como isso influenciou. Claro, até por conta da história do próprio Caliban, né, que o Lacan vai trabalhar isso. Eu participei do lançamento do livro dela, eu tive esse privilégio. Do Caliban, ela lançou aqui no Rio de Janeiro, Caliban e a Bruxa também. Eu participei do lançamento desse livro, até porque é um tema que me interessa muito, né? Esses temas todos são temas que me interessam muito. Eu tive esse privilégio. E ela é psicanalista, você sabe, né? Não, eu não sabia. Eu sabia que ela era historiadora. Ela é antropóloga e também traz essa leitura também da psicanálise muito forte. Ela faz uma leitura que o Marx e Engels não fizeram, né? Porque aí é um viés no olhar feminino. Sim, sim. Na verdade, o Marx e Engels, eles trabalham a questão, vamos dizer assim, pelo viés da economia, né? Eles pensam a partir da economia. Até por isso que eu gosto mais do Antônio Gramsci, que é o Gramsci, esse nome sempre me engasga. Ele vai pensar por uma outra dialética, que é pela dialética da educação. Né? Marx e Engels trabalha muito a questão da economia, né? O olhar de todas essas lutas de classe a partir dos fatores econômicos. Eu gosto muito, gosto mais até do Marcuse também, que tem uma crítica muito interessante. Aliás, o Marcuse tem Psicanálise e Cultura, que é um livro assim de leitura imperdível, né? Recentemente eu estou lendo Os Cadernos do Cárcere, de Antônio Gramsci, para poder trabalhar melhor exatamente essa dialética aí da opressão, do oprimido, de todas essas questões aí pelo viés da educação. Mas eu gostei muito desse livro dela, da Silvia Federici. Ela lançou ele aqui no Rio de Janeiro. Ela teve aqui no Rio de Janeiro, acho que foi aqui no Rio de Janeiro, foi em São Paulo, não sei se foi aqui ou se foi lá no Congresso de São Paulo de Psicanálise, que trabalha exatamente essa ideia, por exemplo, que eu achei interessante ela falando, sobre o surgimento do capitalismo se coincidir com as bruxas, ali na fogueira. E aí ela coloca uma coisa, Isabelle, que eu achei fantástica, ela diz assim, a última fronteira do capitalismo é o corpo feminino. Olha que coisa interessante. A última fronteira, ou seja, o que ainda resiste o capitalismo é as mulheres. São as mulheres. Então, a última fronteira é o corpo feminino. E ela trabalha muito bem, sabe? Eu adorei demais essa escrita dela. E aí, olha só, se a gente for pensar que essa mulher, que lá na Idade Média está sendo assassinada, né, como bruxa, se a gente for trazer para a atualidade, é o feminicídio, filho. A gente só mudou a linguagem. As mulheres continuam sendo assassinadas, as mulheres continuam sendo mortas pelas mesmas questões, só que lá atrás a fogueira. Hoje, o capital, o Estado, o feminicídio, esses homens que amam tanto, que matam. Que amor é esse? Esse que ama tanto que, se não for meu, não vai ser de ninguém. A gente está falando de uma mulher? A gente está falando de subjetividade ou a gente está falando de um objeto? Ou a gente está falando de amor ou a gente está falando de posse? E aí eu já quero encerrar exatamente com essa fala. Né? Assim como o homem, a mulher também é capaz de assumir várias posições de sujeito do desejo. As mulheres transgrediram a norma, tiveram a coragem de dar voz ao seu sofrimento, à infelicidade sexual e existencial,
derrubando a convicção de que uma mulher só pode ser feliz casada. Tem uma poetisa que ela escreveu assim: olha, triste destino de uma mulher, o matrimônio. Triste destino da mulher, somente o matrimônio. Quer dizer, a única possibilidade da mulher ser feliz é ser casada. Mas a literatura religiosa traz isso. Paulo, nas suas cartas aos Coríntios, dizia que a mulher se salvaria se ela desse luz a filhos. A maternidade como remissão dos pecados femininos. Gente, como eu costumo dizer para minha sogra, está na Bíblia. Está na Bíblia. E se a gente pensar que a base da civilização ocidental é cristã, isso fala para caramba muita coisa. Então, você vê que é o viés da conjugalidade e da maternidade, ou seja, só é possível a mulher existir a partir desses dois lugares. O lugar da submissão, da passividade ao homem, e o lugar da sublimação da sexualidade através da maternidade. Afinal de contas, Isabelle, qual é o único momento em que você pode colocar os seus seios à mostra na sociedade? Quando amamenta. Quer dizer, nem pode, né? Porque tem gente que não gosta de ver mãe amamentando. Mas ainda é uma coisa interessante. Por algumas vezes eu já vi um outro discurso que ela falou assim: cara, para de ficar olhando, a mulher está dando de mamar para o filho dela, por coisa feia. E o outro, não, desculpa. E aí você vê, meu Deus, é sagrado. É um seio não atravessado pela erotização. É o único momento em que o seio feminino não é erotizado. É quando ela está dando de mamar. Por quê? Porque ali o que se evoca é uma figura sagrada. Naquele momento, a mulher é Maria, a mãe de Jesus. E não dá para pensar em Maria, mãe de Jesus, e ficar com tesão. Não dá, porque é uma mulher sagrada. Dá para ter tesão em Maria Madalena, que a prostituta é foda. Nela dá para a gente ter tesão. Na mãe sagrada de Jesus, não. Entende? Maria Madalena dá, mas na sagrada não, verdade. Pois é, então a Maria como significante da outra, como significante da mulher atravessada por Eros, a mulher que inclusive seduziu Jesus, e Maria, mãe de Jesus, né, retratada na iconografia cristã, inclusive, sempre com o cabelo preso e com o véu. Porque o cabelo também é um significante da sensualidade. Enquanto que Maria de Magdala é aquela que não só está com o cabelo à mostra, como ainda tem a indecência de enxugar os pés de Jesus com os cabelos. Quer sedução maior do que essa? É uma mulher despudorada, ela vai lá e joga os cabelos em cima de Jesus e cerca ele. Né? Então você tem aí dois significantes de feminino. Por um lado, a Eva, a mãe de todos, e por outro lado, a Lilith, que na mitologia judaica vai ser a mãe de todos os demônios. Aquela que entra à noite na mente dos homens e faz com que eles tenham poluições noturnas. Isso está na mitologia judaica. A Lilith também vai ser Astarote, ou Astarte, ou Axé, e por aí vai. Aonde a Lilith vai parar? Na Pombagira, aqui no Brasil. A cigana de 7 saias. A pombagira da saia rodada, e por aí vai. Que é um significante o quê? Quem é a pombagira na Umbanda brasileira? O significante da mulher que não se submete. Aquela que se veste vermelho. Aquela que, quando fala na Umbanda, quando fala no terreiro, os homens abaixam a cabeça. Porque nenhum homem mantém a cabeça levantada diante da pombagira. O significante o arquétipo da mulher empoderada. Que é quem? Que é a Lilith, a mulher que não se submeteu a Adão. Entende? E essas mulheres sempre vão estar no campo de quê? Da marginalidade. Não é à toa que filósofos como Philippe Pondé, por exemplo, como Pondé, né? Um filósofo na moda no Brasil, quando fala das feministas, ele fala delas como as feminadas azedas. As mulheres sem sabor. Mulher empoderada é azeda na boca do machista. É isso. Ela não é suave, ela não é Anastácia Stille, docinha, gostosa, porque a conduzida não é essa. Essa mulher é azeda. Pondé, ele fala isso. Essas mulheres azedas, porque esses homens que não gostam de mulher, eles não conseguem falar da mulher que não seja desse lugar da detratação, que não seja desse lugar da desconstrução do feminino. Sabe? É a mulher que é amarga porque não tem um homem que dê um trato nela. A gente ouve isso. Isso aí é falta de sexo. E o pior, a gente ouve isso de uma outra mulher.
Isso é falta de certo. Mulheres que dizem assim, eu adoro trabalhar com homem, mas odeio trabalhar com outra mulher. Gente, isso é a sustentação do patriarcado. Isso é a sustentação do patriarcado. Então, é preciso entender que mulheres também são produtoras dos seus próprios discursos. E assim, é a partir desse lugar que você vai ter a entrada da mulher na literatura. Gente, quem está escrevendo esse livro é uma mulher. Mas que escreve enaltecendo o homem e colocando outra mulher no lugar de subalternagem. Essa escritora, falando de um livro pornográfico, ô Fernanda França, tratando-se de livro pornográfico, ela não consegue nomear a genitália. Ela não consegue falar vagina, ela não consegue falar ânus, ela não consegue falar... Ela não consegue. Ela coloca assim, e ele penetrou as cavernas deliciosas dela. Por que não bota lá? E penetrou a vagina? Por que ela não consegue escrever? Por que ela não consegue nomear a buceta, a vagina? Ela não consegue. Existe ali um pudor, entendeu? Essa posição do homem como CEO e tudo mais, o que mais faz sucesso, assim, o que mais vende é justamente livros eróticos, né? Eu digo contemporâneos, que o homem está nessa posição, ele é o CEO e ela é a babá. Sim, não é o contrário, né? Então é sempre um homem muito poderoso, com muito dinheiro, e a mulher, ela de alguma forma presta algum serviço para ele, e aí ela se apaixona, e aí o livro gira em torno disso. E aí você tem a romantização. E é por isso que eu te perguntei, por que as mulheres leem e buscam esse tipo de leitura? Porque elas estão livres ou porque elas buscam alguma experiência ali? Fernanda, como é que essa mulher pode estar livre numa sociedade ainda marcada e atravessada pelo patriarcado? Como é que essa mulher vai estar livre numa sociedade em que as mulheres querem se casar com um jogador de futebol? Eu estou te provocando só, tá? Já. Pois é. Você vê a história da modelo que saiu daqui do Brasil para transar com o Neymar lá na França. E aí aquela bagunçada toda que deu, né? Desse cara extremamente arrogante que é o Neymar. Entende? Então você tem ainda uma sociedade ainda que favorece essa ideologia dessa mulher que gosta mesmo de apanhar, de ser bancada, de ser sustentada por um homem rico. É disso, né? Você ainda tem um discurso de homem que vira para sua chefe e aí vira para um amigo que trabalha e fala assim, não, ela manda assim porque isso aí você quer. Você está pensando de homem que pega ela pelo cabelo e dá uns tapas nela para botar ela no lugar dela. A gente tem esses discursos, gente. A gente tem esses discursos aí, ó, a boca miúda nos corredores das empresas. Isso manda para caramba, mas na cama gosta de apanhar. Então, a coisa ainda da submissão, a coisa ainda desse discurso, ainda desse cara que quer novinha, sabe? Desse cara que quer a novinha porque a novinha se submete ao dinheiro, se submete a aquilo que no homem é o falo, né? O que é o falo? É o poder. É o Michel Temer, com seus 200 e alguma coisa de idade, né? Que aquilo dali é o Drácula, é o Conde Drácula, né? Com a novinha. Aquela modelo novinha do lado dele que não fala, tem boca, mas não fala. Ao contrário do que a gente via, por exemplo, com o Fernando Henrique Cardoso e com a dona Ruth Cardoso. Uma mulher que mudou o jeito de se fazer, a Secretaria de Assistência Social no Brasil. Né? E olha que eu nem trouxe aqui. Eu nem estou falando de partido de esquerda, estou falando de um partido que é o PSDB, eu estou falando de Fernando Henrique. Mas olha a Ruth Cardoso, como mudou o jeito de fazer. Né? Ruth Cardoso não era a esposa do presidente, era uma mulher ativa, uma socióloga ativa. E que olha a diferença. Olha a diferença. Então, a gente tem uma idealização, né? Ainda aqui no Brasil, essa ideologia da mãe que vira para a filha e fala assim, procura um homem rico para você se casar. Então é isso. A gente tem uma cultura, no Brasil nós temos uma cultura do estupro, no Brasil nós temos uma cultura do machismo, nós temos uma cultura porque o patriarcado aqui ainda é muito forte, sustentado por um discurso religioso. O ano passado eu escrevi um texto que foi bastante criticado, porque o meu texto, inclusive, foi publicado no jornal, que era todo Estado opressor é um macho estuprador. E é isso.
O estupro não é uma relação sexual, é uma relação de poder. E no momento que você tem o Bolsonaro, é isso que você tem. A ratificação dessa política de poder. A ratificação do machismo, a ratificação do fascismo. E aí, Beto, a gente continua sendo o país que mais mata mulheres, que mais mata gays e que mais mata transexuais. A gente continua sendo, infelizmente, esse país. Então, vejam bem do que a gente está falando. Vejam bem, ô Isabela, que a gente está falando de pauta política. É disso que a gente está falando. A gente está falando de um Christian Grey que é regido pelas leis do mercado capitalista. Eu escrevi, há uns 3 anos atrás, eu escrevi falando sobre os mendigos do capital. Foi um artigo que eu escrevi. E na minha imagem, eu trouxe um playboy desses aí, que é um cara da Arábia Saudita, que ele posta fotos com mulheres andando como se fossem cachorros dele. Ele posta fotos com 30, 40 mulheres nuas na banheira com ele. É um cara zilionário. Né? Ele posta fotos assim. Essa foto que eu usei mesmo é ele com 4 mulheres andando de 4, nuas, como se fosse cachorro, ele segurando a corrente assim, ó. E mulheres bonitas, modelos, a coisa toda. E eu fico me perguntando, cara, o que faz uma mulher se submeter a um espaço como esse? Olha, Fernanda França, respondendo a sua pergunta, é a lei do mercado capitalista. A lei do mercado capitalista que torna os corpos femininos objetos compráveis. Retira o eros desses corpos, e quando você tira o eros, você não tem mais o sujeito. Você tem ali um objeto. Sem eros, sem prazer, sem desejo. Se não há desejo, o que você tem ali é a pulsão de morte. O Lacan diz que a pulsão de morte, acima de tudo, que busca é a autodestrutividade. Então, aliás, Lacan diz que toda pulsão é a pulsão de morte, porque busca, de uma certa forma, né, o tamponamento, a completude. Então, o que você tem? Tirou o eros, é só Thanatos, é só morte. O que se tem ali é um objeto para ser usado a bel prazer e ser descartado. Então, o Grey é o sujeito que dirige carro potente, não é à toa que nós vemos aí as motociatas, né, a favor do presidente, homens com motores entre as pernas, que fazem barulho extremamente potente para dizer, ó, olha como é que... Olha isso aqui que eu tenho entre as pernas, como é potente. Olha a motociata. Né? Isso aqui que eu tenho entre as minhas pernas é potente. Não é à toa que no fascismo italiano nós tivemos também as motociatas. Os homens que tinham coisas potentes entre as pernas. Gente, hoje uma mulher conversa, oi, tudo bem, boa noite, o homem já manda foto do pênis. Isso é no Tinder, isso é em qualquer lugar. Minhas pacientes falam isso. Já está horrível conversar com alguém na rede social. O cara diz, oi, você diz oi, boa noite, a próxima fala é a foto do pênis. Porque é a coisa potente, é o que o cara tem para oferecer. É isso, entendeu? A coisa potente. Aí o que você tem é o quê? O que é que você tem no significante? Lá da Christian Grey. É o cara que anda com Audi, é o cara que anda com a USB, é o cara que pilota helicópteros, é o cara que tem um conhecimento bacana de vinhos, é o cara que escuta da música clássica até a música pop internacional. O sujeito narciso que acredita que ele é o único credor de prazeres para Natasha Stirner. Acima de tudo, o que o machista não suporta é que a sua mulher tenha outra fonte de prazer que não seja ele. Como assim você quer sair para o cinema com as suas amigas? Como assim você quer ir para o bar com a Valéria? Com a Valéria? Aquela perigosa? Você quer ir para o bar com ela? Não. Como assim? A única fonte de prazer para uma mulher é ele. Por isso é o cara que sabe de tudo de ponta a ponta. É o cara que conhece do vinho importado à cachaça brasileira. O cara sabe tudo. Porque é o movimento machista. Ele é autossuficiente. Eu costumava dizer com o meu amigo falava assim, lá quando saiu o Orkut, lá atrás e tal, aí tinha aquele discurso, né? Naquela época ainda fazia parte do movimento religioso, e aí eu participei do debate que os pastores falaram assim, olha, acho que a gente tem que proibir o Orkut e tal. Eu falei, cara, eu adoro o Orkut. Ele falou, você tem Orkut? Eu falei, eu não, mas minha esposa tem. E ela bate papo, ela conversa e ela dialoga. Eu nunca vi minha esposa tão feliz. Conversava com todo mundo, reencontrou amigos lá da época do ensino fundamental, a coisa toda. E isso era bom demais, cara. Eu acho que se o homem soubesse como é legal
sabe? Você vê a mulher envolvida aqui no projeto. Imagina, chegar em casa, a Isabelle está lá lendo um livro, né, no movimento feminista. O que está fazendo, Isabelle? Eu estou lendo aqui que eu estou preparando uma aula. Cara, que coisa legal! Que coisa legal! Né? Agora, chegar em casa, a mulher preparando a janta, sem tesão nenhum, porque o homem, quando chega, tem que comer. Porra, a pior coisa que eu suporto é comida feita por gente que não tem prazer de cozinhar. Deus me livre, eu odeio. Eu gosto de fazer coisa que o Eros atravessou ali. Comer comida de quem fez, que tinha a obrigação de fazer, é horrível. E quantas mulheres se colocam nesse posicionamento? Entende? Quantas mulheres? Eu cansava de falar isso lá em casa, né? Na medida que você vai crescendo, você vai falando. Eu cheguei... A música do Péricles. Chega em casa do trabalho, e aí? Vou puxar o freio. O banheiro está parecendo banheiro de botequim, a louça está lá em cima. E as mulheres cantam isso. O que é isso? A romantização, volto a falar de novo, a romantização da violência com a mulher. E aí, terminando, a obra acaba fazendo resgate de produções artísticas, né, que representam as figuras passivas, débeis, sem forças, que é a figura feminina. Né? Então, a única coisa extraordinária de tudo isso é essa escrita de uma autoria feminina em pleno século XXI, consumido por mulheres em pleno século XXI. É a única coisa que realmente chama a atenção em tudo isso. Agora, uma coisa eu vou te dizer para vocês. Né? Tá cada vez mais difícil para as mulheres, né? Relacionamentos, essas coisas todas. Uma vez uma menina falou assim, nossa, tá tão difícil encontrar homem. Não é que esteja difícil, é que mulheres empoderadas, mulheres que uma vez experimentaram a liberdade, elas não vão voltar. Elas não querem mais voltar àquela vida de passividade, de escravização de novo. Mulher empoderada, mulher forte, não fica com homem fraco. Não fica com homem fraco. Mulheres, vocês não são centro de reabilitação de homens mamãezados. Vocês não são. Mulher empoderada é aquela que pega o homem mimado, mamãezado, cheio de frescura e devolve ele para a mãe dele. Isso é mulher empoderada. Devolve ele para a mãe dele. Vocês não são centro de reabilitação de homens fracassados. Não são. E aí, a minha vovozinha já dizia, antes só do que mal acompanhado. Bom? Obrigado aí pela presença de cada um de vocês. Olha, Fernanda, Isabela, eu gosto tanto quando vocês falam. Boa noite, eu obrigada. Gosto quando a Gabi fala também. A Gabi está caladinha hoje. Mônica. Todas vocês. Lucilene, obrigado aí pela presença, pela companhia de todos. Obrigado por tudo. Olha, gente, presta atenção. Uma coisa que eu quero falar com vocês. Aí agora eu quero falar especificamente para as mulheres. Nossa, adorei teu cabelo, menina. Ela não está passando a mão assim no cabelo ainda. Chamar atenção mesmo, quer ser vista mesmo. Obrigada, Jorge. Adorei ser feito esse cabelo. Cabelo Chanel, eu acho lindo demais. Ó, eu ia até aproveitar que vocês estavam falando sobre as mulheres, né, que sofrem tanto na sociedade de preconceito. Eu ia falar, eu sou uma mulher, eu sou descendente indígena. Que então, legal. Minha família é bem dividida, minha mãe é portuguesa, meu pai é indígena. E eu vi bem o que é isso, dos caicós, do Nordeste. E todas legal. as vezes que eu cito a minha origem, eu percebo nitidamente a transformação da expressão facial. Do ambiente, né? Ambiente. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês antes de vocês irem embora. Quem provocou mudança no masculino foram vocês. Se vocês voltam, os homens vão voltar a ser aqueles malditos opressores de novo. Então, quem provocou, inclusive é isso que eu falo no meu livro aqui, Não Seja Homem, é exatamente sobre isso. Quem provocou a crise na masculinidade foram as mulheres normalmente que se posicionaram como sujeitos desejantes. Então, eu pergunto para vocês, onde estão as histéricas de Freud? Porque foram elas que fundaram a psicanálise. Foram elas que fundaram a psicanálise. Cadê as histéricas da atualidade? Cadê as histéricas de Freud? Não fala isso, professor. Não é, Fernando? Lacan provoca isso. Lacan fala isso. O que busca a histérica? Senão, um senhor para ela reinar. E de quem vive o obsessivo? Da histérica. Exatamente. Quem é obsessivo sem histérica? Mas tá bom, pessoal, obrigado pela presença de todos vocês. A coisa tá feia, o Fernando. É homem histérico e mulher neurótica obsessiva.
Beijo, espero vocês na próxima oficina, tá? No nosso próximo curso de extensão. Boa noite, pessoal. Espero cada um de vocês. Boa noite, obrigado pela presença de todos.